Viver com saúde é o tema do nosso Além da Notícia de hoje, porque nos preocupa também tantos problemas de saúde que hoje a nossa sociedade tem visto crescer e acometer a todos nós. Por exemplo, doutor Eloadir, eu tenho aqui o seguinte dado: morte por câncer crescendo, e a gente pode afirmar que os maus hábitos alimentares contribuem para essa crescência, esse crescente no número de pessoas acometidas pelo câncer? Olha, Ronaldo, depois dessa experiência que eu tive, eu cheguei à conclusão que eu passei 35 anos da minha vida comendo o que me adoeceu. Hoje eu gasto 600, 800 reais de remédio para ficar vivo. Então, é toda uma orquestração, entendeu? Que leva você a adoecer no momento em que você depende do alimento, e o alimento é preparado, é produzido em grande escala para durar muito, e quando ele é produzido dessa forma, ele deixa de ser natural, ele passa a ser artificial. Todo o material que tiver na sua casa, você pode olhar que tem lá estabilizante, acidulante, enfim, são substâncias químicas. E, por outro lado, vem a indústria de alimento, de drogas, de remédio, que também provoca toda droga e veneno, a diferença é a dose. Entendeu? Então, todo remédio ele tem também os seus efeitos colaterais. Se você abre uma caixa e vai tomar um remédio, você lê o efeito que ele dá, você não toma. Né? O médico prescreve, se for ler, ninguém toma o remédio. Então, isso realmente ocorre. Então, por que está, além da medicina tão avançada, por que nós temos tantos casos de câncer e em crescimento? É o que eu quero saber. Pois é, porque, primeira coisa, o câncer não é uma coisa contagiosa, como é o ebola lá na África. O câncer é uma célula sua que, de tanto ser bombardeada por cigarro, por álcool, por anticoncepcional, por química dos alimentos, por radiação, essa célula vira uma rebelde com causa. Ela começa a se dividir sozinha no meio ácido e forma o tumor, que a gente chama que é aquele acúmulo, aquele grupo de células que crescem rapidamente. O senhor citou bastante causas aí. Vamos lá. Devagarzinho. Por exemplo... Vamos começar pelos alimentos. Os alimentos. Quais alimentos hoje oferecem esse risco que favorece o surgimento ou a explosão de um câncer numa célula? Todo alimento que está dentro de lata, plástico, saco e garrafa, ele tem conservante, ele tem substância química. O senhor não está sendo radical, não? Porque é tudo que a gente come hoje. Tudo. Todo alimento que está enlatado, envasado ou ensacado, ele, para ter um prazo de validade aumentado, ele tem que ter substância química. Eu passei 1 ano operando com meu cadáver, minha velhinha, eu tirava do tanque de formol e ela foi conservada intacta. E eu operava, aprendi a operar, anatomia, conservando no formol. A fórmula pode ter mudado um pouco, mas a substância que conserva são poucas. Eu conheço gelo, sal, ácido fosfórico, soda cáustica e formol. Então, os alimentos, para durarem, eles obrigatoriamente têm que ter uma quantidade de química para que aquele alimento demore mais. É óbvio que as indústrias se preocupam com essa quantidade, existe toda uma regulamentação, mas se você come em excesso, todo mundo sabe que a primeira coisa que o médico proíbe, se você vira hipertenso, é o quê? Tirar o sal da mesa, o cloreto de sódio. E todo alimento envasado, ensacado, a grande maioria não vem dizendo sal, vem dizendo sódio, que é a mesma coisa. Então, é um subterfúgio, né? Uma forma velada de esconder um malefício de um determinado alimento conservado, que vai, se você usar frequentemente, provocar em você uma lesão. Aonde vai acontecer a lesão, só Deus sabe. Doutor, né? Isso quer dizer que hoje praticamente toda a nossa sociedade se alimenta com esse tipo de alimentos. Você quer ver uma coisa? Eu pergunto à dona de casa que está me assistindo, se você deixa um copinho de leite
esquece fora da geladeira. O que é que acontece no outro dia com aquele copo de leite? Ele está coalhado, como diz na minha terra, no Nordeste, está coalhado ou está azedo. E por que que dentro de uma caixinha de alumínio ele dura 6 meses? É mágica? Não. Ele é colocado ali com a quantidade de estabilizante, de conservante, que torne a vida dele longa. O nome é até longa vida. É longa vida daquele leite do paladar, mas não é longa vida para quem consome, não. Primeiro que o único mamífero que toma leite velho somos nós. Você já viu o tamanho do bezerro? Então o leite é para bezerro. Então deve ser Mas doutor, não vou poder comer mais leite, estrogonofe, queijo? Não falei isso. Eu estou falando do excesso. Tem gente que substitui a água pelo refrigerante. Vamos falar do refrigerante, então. E tem os pretinhos que esse eu era viciado neles. Eu tenho aqui a seguinte informação. O consumo de refrigerantes está relacionado a diabetes e obesidade, enquanto o de não adoçados, como light, diet, zero, causa piora do funcionamento dos rins. Com certeza. Os adoçantes, os que são chamados de zero, light, eles são adoçados artificialmente. Não é com açúcar que a gente conhece, é com aspartame, que são ácidos, são substâncias químicas que modificam o sabor, que dão um sabor açucarado. Mas na verdade não é açúcar, é um adoçante, o nome já está dizendo. Então, isso dá uma falsa impressão de que você está protegido e não é verdade. É melhor você voltar ao açúcar mascavo, ao açúcar melado da cana, o mel, do que, se você faz questão, do que usar um açúcar artificialmente produzido. Porque a agressão ao seu organismo, e se você tem uma predisposição genética para diabetes, para hipertensão, como eu tinha, hereditária, herança, você não escapa. Mas o que eu poderia evitar, olha, o maior número de mortes no mundo hoje são evitáveis, é o cigarro, é o tabaco, o tabagismo. É a maior causa de morte evitável. Evitável é que você pode escapar dela. Né? Você pode fugir dela. 350 por dia no Brasil. 350 pessoas, 350, não sei se é, eu vou conferir o dado aqui. Confira aí. Mas é uma coisa exorbitante, são 360 pessoas por dia no Brasil que morrem em decorrência do câncer, do tabagismo, que provoca câncer, infarto. Aliás, o tabagista pode escolher, né, de que ele quer morrer. Pode ser o do Lula, que teve câncer de laringe, pode ser de boca, pode ser de estômago, pode ser de esôfago, pode ser de próstata, pode ser de pulmão, que é o mais comum. Enfim, você pode escolher a tragédia que você quer passar na sua vida. Nós estamos falando de alimentos que trazem em si conservantes que podem desenvolver um câncer hoje nas pessoas. Com certeza. Principalmente se você é... Olha, eu não vou citar nome, mas eu tenho um amigo meu que eu encontrei com ele no supermercado. Eu olhei para o carrinho dele e o chamei e o adverti. Eu digo, você está levando para o seu filho a diabetes, a hipertensão, a morte jovem. E o que ele estava levando? Estava levando iogurtes, leites, biscoitos recheados, nada natural. Gente, todo mundo sabe que, apesar de ser um pouquinho mais caro, que não deveria, mas existem as opções. Você tem as frutas, os legumes, as frutas inclusive bem lavadas, porque todas elas têm agrotóxico. Vocês têm que lavar bem, e vocês sabem disso. Né? Você pega um morango desse tamanho, o morango não é daquele tamanho. Aquilo é agrotóxico, né? O morango é pequenininho, mas aí você bomba ele. O que é um chester? Né? Um ave chester. Você já viu um chester andando na rua? Aquilo é um franguinho bombado de academia, né? Que ele fica com o peitão grande. Então, são multiplicação de alimentos de forma artificial. E o excesso de hormônios, de químicas, leva o seu organismo, que é feito por Deus, que é o templo do Espírito Santo, que tem capacidade de regenerar até quando Deus quiser, a uma situação de checkmate. Ele não consegue mais se desenvolver. Aí ele adoece. Deixa eu fazer uma outra pergunta, aproveitar aqui o mesmo rumo que nós estamos indo. Tem gente que, então, deixou de tomar refrigerante, mas está tomando aqueles sucos de caixinha. Não adianta, não adianta. O suco é a forma, o mais... Olha, gente, eu não quero ser radical,
Mas eu adoro o suco de caixinha. Você toma numa festa, num aniversário, mas não é o dia a dia. Isso é que é importante. O dia a dia é isso aqui, ó, água. O dia a dia é o suco natural feito da fruta. A polpa, o suco natural. Se você tem dificuldade para conseguir, coma a fruta, não é? Você come uma fruta, uma banana. Você sabia que a banana tem 70% de água? Não há quem diga, mas tem. Se você, mas eu não gosto de beber água, como uma melancia, tem 95% de água. Melão. Então, existem alternativas. Né? Doutor, eu quero saber agora do seguinte. A modernidade que a gente vive hoje, e o mundo inteiro vive, ela exige que as pessoas tenham uma vida muito mais ágil, muito mais rápida. É o fast. Não, e a frenesia da nossa vida hoje também. Tudo isso é tudo não muito rápido. Não tem tempo. E por isso muita gente opta por esse tipo de alimento rápido, pronto, esse tipo de alimento enlatado, ensacado, empacotado. Tudo isso que o senhor está nos dizendo aqui, que é uma ameaça para a nossa saúde. Como lidar com tudo isso? Olha, em todo restaurante que você vai, em todo supermercado, em todo lugar existe o bem e o mal. Você tem o poder de dizer eu quero isso e eu quero aquilo. Isso você tem esse poder. Então, se você tem a opção de levar todo o alimento artificial para sua casa, você fatalmente vai arcar com as consequências de ter um adoecimento a partir dos 50 anos, ou até antes. Mas se você faz a opção de levar as coisas naturais, que você encontra também nos mercados, nas feiras, você dá ao seu organismo a oportunidade de se livrar dos tóxicos que você, por acaso, tenha ingerido. E agora uma coisa eu faço questão e não abro mão, é o refrigerante. O refrigerante, eu quando era menino, vamos para a festa, eu já ficava pensando no Guaraná. Tinha o Guaraná, tinha até nome esse Guaraná. Uhum. Naquela época não tinha os pretinhos, não, era só os Guaraná. Lá, e tinha tinha uma cruxa, eu posso dizer que não existe mais, era laranja. Era cruxa. Quem já tomou cruxa aqui que tem a minha idade, a cor da cruxa é a cor da laranja? Não é. Aquilo é produto químico, né? Mas era gostoso. E eu, menino, a gente ficava naquela expectativa. O que era uma festa, um acontecimento, virou a rotina. Hoje você vai num restaurante, todo mundo está com uma latinha de refrigerante lá. Quando abre, ela chega e grita. O senhor outro dia me disse de como o nosso organismo reage quando recebe aquele refrigerante pretinho dentro dele. Olha, como ele é bastante ácido, com pH, é a quantidade de hidrogênio que tem no nosso corpo. Pra você ter ideia, o pH normal é 7,2, 7,4. É um número que diz pH, quantidade de hidrogênio. O refrigerante pretinho, o pH dele é próximo de 2, ou seja, é extremamente ácido. Se você toma um refrigerante, você teria que tomar 20 copinhos d'água para anular o ácido que existe. O efeito ácido dele. Como isso não acontece, o organismo desesperado vai atrás de onde tem base. E onde tem base? No cálcio, que é básico, dos seus ossos. Então, é a pessoa que chega com 50, 60 anos, pô, estou com osteoporose, osteopenia, não sei o quê. Como é que eu arranjei isso? Arranjou perdendo cálcio ao longo da vida, com uma alimentação desregrada. Volto a dizer que não é proibido você tomar nada. São Paulo diz na carta aos Romanos, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso tomar um refrigerante? Posso. Eu posso tomar todo dia, o risco é muito grande. Eu posso comer uma carne dentro de um saco plástico. É aquela que você compra a vácuo, aquela? Posso. Posso comer todo dia, o risco é muito grande. Eu não posso afirmar que você vai ter, mas eu tive. Posso aqui pedir ao senhor que conte um testemunho brevíssimo? Pois não. O que aconteceu esses dias passados, quando o senhor chegou no hospital e se ajoelhou no corredor? Conte para nós brevemente. Uma amiga minha que está morando no Canadá, com um amigo médico, ligou porque a mãe teve uma diverticulite perfurada, igual a Tancredo Neves, o problema que Tancredo Neves. O senhor tem 1 minuto para contar esse testemunho. Então eu fui no hospital visitá-la e pedi para que fizesse rápido a cirurgia. E encontrei uma missionária no hospital e a irmã dela estava aqui no Brasil chorando. Ela perguntou se ela era católica, se queria receber Jesus pela mãe que estava sendo operada. Nos ajoelhamos no meio do hospital, no corredor, e recebemos Jesus ali, intenção da mãe, que já se recuperou, já saiu, está na UTI, mas em franca recuperação,
pela graça de Deus e pelo poder de Jesus Cristo. Bom, foi o senhor que provocou, perguntou ela se ela queria isso? Perguntei para ela, a missionária perguntou se ela era católica, então vamos receber Jesus. E a segunda parte da história é que tinha um senhor de longe observando Muito. ele, médico ajoelhado no corredor do hospital com uma mulher recebendo Jesus na Eucaristia. Eu notei ele muito ansioso, eu chamei e ele chegou, aproximou-se já chorando e o filho dele estava na UTI por afogamento, um garotinho de 2 anos. Eu fui visitá-lo ontem e o menino continua grave, mas graças a Deus eu acendi minhas velas de Pentecoste. Quem é de Brasília sabe o que é que eu estou falando. Que devoção é esta? Que devoção é essa? E acendemos as velas de Pentecoste e graças a Deus a criança está brigando. Não é eu tenho fé em Deus que esse milagre nós vamos testemunhar, se Deus quiser, no próximo ano. A gente agora tem um intervalo. Até já. E no próximo bloco, outras questões importantíssimas aqui para tratarmos com o Dr. Eloadir.